Raul, mais muito obrigado pela disponibilidade. Eu queria começar por perguntar quem é o Raul do ponto de vista profissional, portanto, percurso, alguma coisa que seja assim importante considerar para as pessoas que já o conhecem com certeza, mas também para o conhecerem melhor. Sim, olá, obrigado pelo convite. Estamos aqui com o Gonçalo a conversar. Como tu disseste, suponho eu que também as pessoas já um pouco conhecem a minha trajetória em termos desportivos, em termos profissionais. Eu sou licenciado em Educação Física, com especialização em futebol. Estou em Portugal desde 77. Estive sempre ligado ao futebol, como praticante, sempre paixão, desde miúdo. E estive, depois de acabar a licenciatura, estive durante alguns anos, não sei precisar, mas talvez uns 15, a lecionar na escola e ao mesmo tempo jogava, e depois, a partir de uma certa altura, optei por... Foi até na altura em que eu estava a terminar o curso, em que estava difícil, estava um pouco desmotivado também, porque, como tu sabes também, fizeste FMH, e na altura eu estou na transição eu acho não, sou do último ano do ICEF, quando eu entrei já passou para o FMH, e depois, como eu dizia, quando estava a acabar o curso, optei por, estava cansado de jogar, eu acho que o que se passou comigo foi um pouco eu tive desde criança aquele sonho de ser jogador. E depois acho que percebi numa certa altura que não iria ser aquele jogador, que não era tão bom como eu pensava. E depois também foram tempos, não são os tempos de hoje, são tempos difíceis, que nós também apanhei a transição do campo do lado para o relvado, nós jogávamos, havia a primeira e a segunda liga só, não é como agora, não havia oportunidades que há hoje, e portanto, em termos de nós podermos circular como circula hoje, as hipóteses, as possibilidades que havia não eram tantas, portanto optei por largar, mas depois foram buscar e fiz mais um ano, e comecei a fazer parte da equipa técnica, na altura era o Carmo Paes, que já faleceu, foi jogador do Benfica e tudo, e depois tive o prazer de trabalhar com também o falecido mestre Manuel de Oliveira, que é da velha guarda, que a malta mais antiga conhece, teve Pedroto, Medeiros e o Wilson, e depois fiquei também com o Freire, com o Vítor Damas, falecido Vítor Damas, e há um momento em que me convidam para ficar aqui com uma coisa da equipe, porque eu fazia parte da equipe técnica do preparador físico, treinador adjunto, e depois há um momento em que me convidam para ficar aqui com uma coisa da equipe, relativamente novo, tinha 7, 18 anos. E depois abracei esta atividade de forma semi-profissional, semi-amadora, porque eu ainda dava aulas, e depois chegou uma altura em que as coisas foram sucedendo, Gonçalo, estávamos na terceira divisão, fomos para a segunda, e depois fui para o Odivelas, estávamos na terceira divisão, fomos a terceira, depois da terceira fomos para a segunda, e começou a ficar insustentável estar a conciliar o ensino com o treino. E optei na altura e fui para o Estrela da Amadora, porque ainda estive uns anos na Lusófona como orientador de estágios, e depois vou para o Estrela, penso que ou estava no Estoril, tive que fazer uma opção e abracei completamente, de uma forma plena, digamos assim, a profissão, não sei se pode chamar de profissão, eu acho que não se deve chamar, mas pronto, abracei esta atividade de treinador a tempo inteiro e aqui estou, e depois com um percurso na primeira liga estive no Estrela da Amadora, tinha estado ainda no Barreirense, depois Estoril, depois Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Olhanense, depois estive fora, em Angola 2 anos, e depois voltei, não entrei logo no ativo, estive a trabalhar também na televisão, lá estive na televisão, e pronto, tem sido um pouco por aí, o meu percurso tem sido um pouco por aí. Basicamente é isto em relação àquilo que eu tenho conseguido. Eu vi um pouco as perguntas que vocês me enviaram, algumas das questões em relação a títulos. Eu, quando estou no Sintra, assumimos a terceira
da terceira para a segunda, depois fui para Odivelas, subimos da terceira para distrital para a terceira para a segunda, consecutivamente. E depois vou para o Barreirense, subimos também para a segunda liga. E pronto, tem sido por aí. Quando eu faço o primeiro ano de treino na primeira liga, nós podemos visitar ali a minha biblioteca. Estou a brincar, fui o treinador de revelação nesse ano, ganhei esse prémio. Pronto, basicamente isto. Depois também tenho, quando estou no defesa, quando não estou no banco, em trabalho semanal, tenho estado a escrever para jornais também, fazer crónicas, tenho estado na televisão há algum tempo, mas a minha verdadeira paixão é o treino. Eu acho que percebe isso, no momento em que nós abraçamos o treino, fazemos aquilo que gostamos, mas não é uma vida fácil, é uma vida que tem altos e baixos. E pronto, passamos pelas várias fases, digamos assim. E é isto. E pessoalmente, há tempo para fazermos que o futebol também nos consome muito tempo, pelo menos quando estamos na prática, e até quando não estamos. Eu queria perguntar, o Daoud tem hobbies fora do futebol? O que é que gosta de fazer? Sim, tenho, sabes, eu gosto muito de... Eu tenho sempre... eu sou casado, tenho 2 filhos e gostamos muito de ser. Desde miúdo que eu gosto imenso de cinema também, sabes, eu vivia, pouco estava a falar convosco, eu vivia na zona de Sintra e a frente da minha casa era um sítio que tínhamos um cinema. As coisas mudaram e agora acho que é um sítio comercial. E então eu ia sempre ao cinema, que era mesmo atravessar a estrada, que era o cinema Xavi. E então sempre gostamos muito de cinema. E então mantenho e incutimos aos filhos esse gosto, esse hobby. Hoje em dia, com os Netflix, é uma coisa boa, mas também tem um outro lado, né? Que é aquele lado que eu gostava de ir a passear, as pipocas e tudo. Mas vejo muitas séries, imensas séries que eu vou vendo sempre. Paralelamente gosto de ler também, tenho um hobby, uma paixão que eu tive sempre desde miúdo e também que é pintar, desenhar, sempre gostei muito e portanto é um pouco por aí, eu gostava de jogar futebol também, mas depois também cansei, porque eu sou muito competitivo e depois ia jogar e depois chateava-me e depois não valia a pena, então prefiro estar, gosto de estar em casa, gosto de ler e informar-me. Hoje em dia nós temos tanta informação que nos chega sobre tudo, e estou também a reaprender, digamos assim, francês, aproveito também, porque isto não sabe o dia da manhã, como o inglês já domino mais ou menos, então, e pronto, tem sido por aí, os meus hobbies, os meus tempos livres são ocupados em casa, com a família, com os miúdos que já não são miúdos, mas pronto, é basicamente muito bem. A minha vida. E hoje em dia, no contexto profissional, portanto, as equipas técnicas são cada vez também multidisciplinares, não é? E eu queria perguntar ao Daoud, como líder, se é essa a função que procura e onde se quer posicionar, como líder, que funções é que não abdica, ou seja, que treinadores é que gosta de ser ao seu lado e que funções é que essas pessoas devem dominar? Gonçalo, como tu disseste bem, o futebol deve e é incontornável. Bebe de muitas outras disciplinas, é interdisciplinar, não é? E há nós, é importante que se diga sempre que o futebol, quando se coloca a situação de ciência ou uma arte, há de ser sempre uma arte aproveitando, digamos assim, enriquecendo-se com aquilo que as outras ciências trazem, desde a fisiologia, desde biomecânica, desde a nutrição, enfim, N disciplinas que concorrem para tornar o futebol cada vez uma arte mais, digamos, com menos áreas de imprevisibilidade, digamos assim, se pode dizer desta forma. E, portanto, eu não abdico de todos aqueles, como psicólogo, como uma alta luminária, ainda ontem estive numa entrevista com alguém ligado às neurociências e tudo.
E portanto há tantas disciplinas que concorrem para que o futebol seja, para que a tarefa do treinador tenha tantas ferramentas, quanto mais ferramentas, e respondendo a tua questão, eu tenho quando é possível, depois também, dependendo obviamente do clube, tu levas os elementos que podem, mas respondendo a tua questão, eu tenho sempre, faço sempre questão de ter pessoas, muitas delas com a mesma formação que eu, outras das áreas que eu te disse, mas que me ajudam, mas que me dão ferramentas, e eu ouço, e obviamente não abdico, sou eu que sempre que a última palavra é sempre minha, em termos daquilo que é mesmo o processo de treino, a intervenção do treino, de administrar os exercícios, de definir aquilo que são o que é que nós vamos fazer, como é que vamos fazer, a preparação toda, mas sempre com a ajuda de uma equipa técnica. E se me perguntares em termos daquilo que é o trabalho no campo, diretamente no campo, eu tenho sempre colaboradores aos quais delego funções, ou seja, no processo ofensivo, no processo defensivo, com a supervisão. Eu acho que esse é o caminho. Não? Aquele treinador, e eu comecei, como te disse, muito cedo e com condições, eu trabalhava, cheguei a trabalhar sozinho, depois trabalhei com uma pessoa que me ajudava a dar pontapés aos guarda-redes. Tu conheces um pouco o que é isso, trabalhas na formação e muitas vezes, se não foram os clubes grandes, há muitas limitações, ainda hoje, eu sei, eu falo com muitos colegas e ainda pouco acabou o fórum, semana passada tive um fórum de treinadores e essa realidade eu também a conheço, mas isto para não me perder, dizer que é importante, o caminho é esse, é delegar, é ser gestor, é estar a definir aquilo que são as tarefas do treino, controle, a supervisão, mas tens que delegar, tens que ter pessoas competentes, se não há outra hipótese. E eu, obviamente, tenho as pessoas que fazem análise de jogo, que fazem análise de treino, eu procuro é que eles, sabes, eu procuro que eles, quando me dão as informações, essencialmente tenham capacidade, e isso é que eu pergunto. Como é que nós devemos, um exemplo, vamos jogar para uma equipa que joga assim, assado, e nós devemos nos preparar, devemos, no momento defensivo, fazemos isto, fazemos aquilo. Isto é o que a minha equipa técnica me transmite. Não é? Vamos fazer isto assim, ou eles jogam assim, e eu pergunto, o que é que nós temos que fazer para... Ou isso serve-me de que essa informação seja dada. Ou seja, não quero pessoas que me digam sim, da UTO sim, em relação às questões, mas que eu coloque questões, mas que me coloquem questões, mas que me justifiquem o porquê o que é que se pode retirar da informação, não é? Sabes, Gonçalo, hoje em dia costuma-se dizer muito também que o conhecimento está à mão de semear por causa, mas isso não é assim. O que está, Gonçalo, o que nós temos hoje em dia é informação, que é diferente do conhecimento. Depois, como nós tratamos, como nós lidamos, como nós transferimos, como nós depois cozinhamos, como nós processamos, como nós fazemos esse input daquilo que é importante e que não é importante, isso é que faz a diferença, e isso é que é conhecimento. Porque eu também, eu no outro dia falava com a minha filha sobre um tema qualquer, e ela perguntava-me assim, pai, mas essa informação, mas isso como é que tu vais à net buscar? Eu disse, vais à net e tiras. E ela disse, e depois eu fiquei parado e a pensar, mas se ela pode ir, por que é que ela não vai ver? Porque um tema que nós estávamos a debater, porque eu quando vou à procura, eu já sei do que é que vou à procura. E quando eu teclo no Google isto, aquilo, eu não vou teclar de uma forma abstrata. Eu sei exatamente aquilo que quero. Ou seja, mesmo aquela informação, só a podes transformar em conhecimento se tu souberes aquilo que vais à procura. Não é? É um exercício que é curioso. E eu no outro dia, quando estava a falar com ela, eu pensei, realmente é verdade. Faz sentido. Um tema qualquer sobre, sei lá, qualquer coisa sobre animais, sobre isto, sobre aquilo. Se tu não tiveres antes um know-how das questões, vais dispersar, não vais procura. E é um pouco por aí em relação à informação do futebol, ao conhecimento do futebol, ao conhecimento. E não é. E depois outra coisa é que tu podes ir à procura de exercícios, até trabalhar exercícios para a transição ofensiva ou para a organização ofensiva. Eu acho os exercícios de Barcelona, os exercícios estão sempre bem. Mas isso, obviamente, não
não servir para aquilo que é o teu modelo, para os jogadores que tu tens, para a tua realidade, para o contexto em que estás inserido. E isso é algo que um treinador de futebol deve ter e que diferencia dos outros, da minha maneira de ver e pela experiência que eu tenho, pelos vários clubes para onde eu já passei, que é algo que difere o Gonçalo do Manuel. O Manuel é a criatividade. E isso é que faz a diferença. Porque nós temos um manancial tão grande de coisas, de gente da nutrição, de gente da biomecânica, da preparação física, da OCS, não sei o quê, assim, por aí, então, depois acabar naquilo tudo. E perceber como é que eu vou utilizar aquilo tudo, essa é a principal a criatividade. E além da criatividade, a perguntar também por aí. As pessoas que trabalham consigo, portanto, que tipo de características é que é indispensável ter e depois existirá alguma coisa que o treinador não possa mesmo fazer caso queira estar nesta área, nessa posição de líder? Gonçalo, eu acho que nós, como treinadores, há coisas que são inegociáveis, que são a frontalidade, a honestidade, a forma correta. Eu falo por mim, repare, eu tenho uma forma de estar que acredito muito nas pessoas, sou uma pessoa que não consigo enganar os outros e muitas vezes eu ouço dizerem-me assim, mas tu quando chegas a este nível tu não podes ser assim, não podes ser uma pessoa honesta, uma pessoa, eu digo assim, mas se eu cheguei aqui sendo assim, não vou aplicar desta forma de estar. E quando tu trabalhas com os jogadores, quando tu trabalhas com a equipa técnica, obviamente que não é seres como se usa também no futebol, um anjinho, não é essa a questão. Mas há princípios, há valores, atitudes, enquanto ser humano, enquanto líder, enquanto o outro que está do outro lado lá, tu também exiges da mesma forma que tu exiges de ti próprio, deves exigir daqueles que trabalham contigo. E estes princípios, estes valores, são inegociáveis, sem os quais tu não consegues dormir tranquilamente, tu não consegues. E quando tu trabalhas com os jogadores, há uma coisa que se alterou um pouco em termos daquilo que é o perfil do jogador de futebol, de alguma forma, que o jogador de futebol também hoje, e eventualmente estarás de acordo comigo, que é assim, nós temos muita gente hoje a trabalhar e ainda bem que um dos grandes fatores, um dos grandes catalisadores deste fenómeno tem a ver com os institutos superiores das faculdades, que trouxeram gente muito esclarecida, com gente com capacidade de análise, capacidade de sistematizar aquilo que diz respeito ao jogo, de compartimentar, de fazer uma análise mais sistémica, de entender o jogo, de dar informação ao treinador, muitos deles que não tiveram possibilidade de estar. Mas pronto, isto tudo fez o quê? Fez com que os jogadores de futebol, regra geral, e quando eu fazer uma comparação com aquilo que foi o tempo em que eu jogava futebol, tu hoje vês, eu nos treinadores eu via alguns dos meus colegas, que estão em equipas topo, dizerem que há treinadores nas divisões secundárias tão bons ou melhores do que nós, do que estamos, digamos, uma elite. Eu concordo em absoluto, nós são em oportunidade, ou seja, os jogadores, quando chegam pelas mãos, passaram por vários treinadores e eles são críticos, já trabalharam outro nível, já passaram por muita gente que trabalha bem. E portanto, e os princípios que eu te disse, da frontalidade, da honestidade, de tu conseguires ser rigoroso, ser disciplinado no trabalho, seres exigente, explicares, obviamente, que é um processo sempre seletivo a escolha dos jogadores, mas que há respeito por os que jogam, por os que não jogam, e entender fazê-los entender isso, eu acho que tu ganhas o respeito dos jogadores. Portanto, isso é inegociável. E o Daúde é um treinador mais ofensivo, mais defensivo, ou seja, em termos de preferência, é uma pessoa que tem, um treinador que tem alguma preferência em termos de momentos de jogo, ou gosta de se adaptar e no fundo também olha para isto de uma forma muito igual?
Sim, olha, Gonçalo, eu não consigo ver essas questões dessa forma, porque é assim, porque tu repara, eu estive em clubes passei por todas as divisões e quando eu estava na distrital tinha um objetivo que era subir a divisão e subimos de divisão, quando estava na terceira divisão a mesma coisa, quando estava na segunda a mesma coisa, quando estive na primeira liga tive que trabalhar pelas dificuldades que nós tínhamos, eram alguns cursos exíguos, os objetivos eram passar pela manutenção. Tu tens que adaptar. Agora, se me perguntares em termos daquilo que é o trabalho diário que nós fazemos com os jogadores, semanal, microciclo, tudo, obviamente que nós temos sempre preocupação de não deixar nenhum dos momentos de jogo para trás, os 4, 5 momentos de jogo, com mais os esquemas táticos, nós trabalhamos os momentos todos. Agora, se olhares também para aquilo que é hoje a realidade do futebol atual, nós também não podemos desligar daquilo que são que é o momento. Sabemos que o jogo hoje passa muito pelo corredor central, passa muito pelo setor central, passa muito pela recuperação. Os momentos de jogo são definidos muito, né, e isto há estudos que são feitos, muito pela recuperação da bola no meio campo defensivo, e o primeiro passo da transição ofensiva é sempre aquele que define muitas vezes o êxito das equipas. Ou seja, as transições são momentos que nós devemos olhar com acuidade, porque são os momentos que definem os jogos. Isso é a realidade atual, isto não sou eu que estou a inventar. E, portanto, olhar para isso também, lá estão os tais dados, lá está a tal ciência que nos dá dados e para os quais nós podemos trabalhar para melhorar a nossa equipe. E, portanto, a estatística vale aquilo que vale, mas se tu, e essa é outra coisa, a informação que nós temos, transformá-la em conhecimento. Essa informação, se tu a souberes utilizar de uma forma que possa ajudar a ganhar jogos, ótimo. Falando especificamente da parte do microciclo e indo aqui para a parte mais técnico-tática, eu queria perguntar que tipo de informação é que o Daúde precisa normalmente para iniciar os trabalhos do microciclo, portanto, dessas áreas todas que falámos, com quem é que se reúne, em quando e que tipo de informação lá está uma vez mais precisa para transformar nesse tal conhecimento? Nós devemos sempre preparar o microciclo, isso é que eu entendo. Primeiro em função daquilo que foi a primeira, a nossa prestação, a competição na semana anterior. Depois a observação do jogo, depois eu ter os dados todos referentes ao jogo, nos vários momentos, sempre no momento defensivo, de acordo com aquilo que é o nosso modelo, como é que fizemos as coisas bem, o que é que há para melhorar, o que é que há para melhorar, e depois olhar para a competição próxima. E, portanto, desta fotografia, olhando para estes dois momentos, digamos assim, estes dois aspectos, e aí, com a minha equipa técnica, preparámos o treino, obviamente preparámos o microciclo, as unidades de treino. Numa primeira fase, nós falámos, esmiuçando um pouco mais sobre aquilo que foi a competição anterior, mostrarmos aquilo que se passou, uma coisa muito curta, e depois, podendo, às vezes, dependendo do momento, fazê-lo de uma forma compartimentada ou setorial, digamos assim, e depois começamos a trabalhar em função daquilo que vai ser a competição vindoura, com os dados que nós também colhemos sempre, até do que os jogadores fizeram, performances também físicas, também que foram, como é que os jogadores estão. Há sempre também, da parte de uma pessoa que trabalha comigo, que é que se perde em termos de condição física, também me dar dados sobre como é que estão os jogadores, como estão, o sentiu, obviamente, e isso tudo, cozinhando isso tudo, nós colocamos os conteúdos para cada unidade de treino. Em termos de limites de aprendizagem, eu queria perguntar qual é a sua opinião em relação aos atletas. Portanto, eles, claro que podem aprender, é óbvio que podem aprender sempre, mas até onde é que nós podemos ir com eles, portanto, nesta questão do treino? Eu acho que há uma coisa que nós também, não sei se percebemos, mas há uma coisa que é importante perceber, é
muitas vezes nós dizemos, eu ouvia muito dizer que eu expliquei, eles são, estes tipos são burros, ou isto ou aquilo, em relação aos jogadores. E eu aprendi uma coisa na faculdade: quando eles não aprendem, muitas vezes tens de colocar o foco não neles, mas virar um pouco para ti, no que é que tu não explicaste alguma coisa que tu não fizeste bem, para eles não perceberem. Em termos de aprendizagem, eu acho que é importante nós darmos ferramentas, darmos diretrizes, essencialmente mostrarmos aquilo que nós queremos, mas também darmos espaço para descoberta guiada, digamos assim. Não quero autómatos, não quero coisas. Eu ouvi uma vez uma coisa do Guardiola que eu acho interessantíssima, que era: eu preparo a minha equipa desde aquilo que eu quero que os jogadores façam de alguma forma, assim, isto de uma forma mais ou menos romântica de dizer, falar, desde o meu guarda-redes até o último terço, e depois a partir daí eles é que resolvem o jogo. Ou seja, respondendo à tua questão, o limite da aprendizagem, eu também não quero que os jogadores, eu acho que os jogadores são esponja, mas também há limites em termos de tu não cortares a criatividade deles, o tal espaço para descoberta guiada dentro 3, 4 possibilidades. Quando a bola chega ao corredor direito, o que é que tu podes fazer? Há 3, 6, 4. Depois és tu que optas, és tu que vais perceber aquilo que é o melhor naquele momento, porque nós também caminhamos, Gonçalo, como há pouco falámos, a questão da informação que hoje e do aporte de várias ciências para ouvir. É tudo tão controlado, os jogadores hoje são muito formatados, são muito parecidos entre eles. O jogo passa-se num espaço muito curto, não é? Para 30 e tal metros de largura, mais 20 e tal de profundidade. Ou seja, o jogo acaba por ser um jogo, um bloco sempre muito junto. A tendência é muita de... Se nós olharmos para a história do jogo e pensarmos que houve uma altura que se privilegiou o momento ofensivo, como tu sabes, e depois era um momento defensivo, e hoje passamos pelo meio campo. Ou seja, nós deixamos pouco espaço para o jogador. O que define os jogos, não é? Hoje, da forma como estão, tem que ser um pouco também uma criatividade própria. O jogo é tão previsível muitas vezes, não é? Nós tiramos tanta imprevisibilidade ao jogo em tantos aspectos, mas ainda bem que é jogado por seres humanos, que há sempre esse lado criativo que define, obviamente, os jogos. E além do treino coletivo, portanto, também há espaço para, na sua equipa técnica, na sua forma de organizar, para o treino individual, para o treino complementar? Sempre. Como é que o organiza? Sempre. Não só em termos de conteúdos táticos, nós fazemos os momentos que nós fazemos com setores também, fazemos correção de alguns movimentos que nós queremos de forma individual. Se existe um momento em que nós achamos que podemos tomar agora estava muito melhor, fiz isso com vários jogadores, desde almoçar com os jogadores individualmente, que acho que também faz parte do treino, é algo importante. E tive jogadores, lembro-me do capitão do Covilhã dizer que nunca tinha feito aquilo, mas eu achava que era importante, e fio com vários jogadores. Mas para além disso, em termos de jogo, mostrar aos jogadores alguns comportamentos que eu não quero, quando eu entendo num certo momento que é importante trazê-lo e fazer com ele esse trabalho, não só visualmente, mostrando aquilo, mas de filmar, obviamente, aquilo que eu quero, aquilo que ele está a fazer, filmar, mostrar, tirar do jogo, do filme do jogo, aquilo que eu observei e que não concluí. E que pode-se melhorar, e depois transportar isso, fazer o transfer para o treino e fazer esse trabalho, para além do trabalho também físico, muitas vezes, obviamente, como nós sabemos, os jogadores, pelos dados que nós tiramos, por aquilo que eles fazem, há jogadores que precisam e que, em algum momento, de um trabalho mais personalizado. Queria que também falasse um bocadinho sobre a rotina diária quando está na atividade, porque às vezes há muita gente que pensa que ser treinador é ir ao clube, treinar durante 2 horas e ir para casa. Queria perguntar também como é que é o seu dia, desde o início, desde o pré-treino, durante e o pós-treino, para que as pessoas também consigam perceber. Sim, sabes, eu não sei se as pessoas pensam isso, pelo menos a minha família não pensa, porque sabe como é que é, não é? Porque a disponibilidade que nós temos. Eu vou-te dar um exemplo. Por exemplo, eu estava na Covilhã, agora a última experiência, para tu teres uma ideia,
para as pessoas terem uma ideia de como é que é o dia a dia. De manhã acordava, tomava um pequeno almoço e íamos para o treino. De manhã, e depois tínhamos o treino, chegávamos um bocadinho a conversar sobre aquilo que se tinha passado no treino, íamos almoçar e tínhamos o treino da tarde. Portanto, no princípio era um treino diário. Após o treino, nós temos o espaço. Acabámos o treino da tarde, conversamos também um pouco sobre a situação do treino e depois jantávamos cedo e até a meia-noite para aí estávamos a preparar o treino do dia seguinte. Quando não tínhamos treino à tarde, reuníamos mais cedo para preparar o treino da semana seguinte. Para preparar o treino do dia seguinte, para discutirmos, continuarmos a observar o adversário da outra semana seguinte. E, portanto, é um trabalho que é extremamente absorvente, é um trabalho que é muito sucessivo, é um trabalho que nos traz diariamente. E depois acaba a competição, nós, imaginando quando tu perdes, para além de estares frustrado, não é? Porque as coisas não correm às vezes nem é de processo, mas de produto, as coisas não correram descansas, mas já estás a pensar no jogo seguinte. Quando ganhas é a mesma coisa, não tens tempo para saborear a vitória, porque tens um dia de folga, normalmente eu dou um conselho de folga logo após a competição, e já estás a preparar a semana que vem. E portanto é extremamente importante. Porque depois, Gonçalo, mesmo quando acabas a competição, tu estás sempre a pensar sobre o comportamento do jogador, sobre o comportamento coletivo, o comportamento individual, o que correu bem, o que não correu bem, o que nós podemos melhorar e ver e voltar a ver o jogo e vemos jogos, todos os dias vemos jogos e pronto, mas é aliciante. Uma questão de paixão. E durante a pré-época, tem alguma preferência em termos de organização dos conteúdos? Ou seja, gosta de começar por algum momento em específico ou também depende, lá está, daquilo que a equipa precisa, daquilo que vai apanhar mais em breve? Não tenho. Nós trabalhamos a equipa um pouco de trás para a frente, digamos, em termos de organização, passamos por organização, para as transições, depois para a organização ofensiva, mas vamos sempre preparando, fazendo, não diferimos muito em termos de preparação na pré-época daquilo que é a competição, do período competitivo. Portanto, mantemos, obviamente há uma diferença que tem a ver muito com a intensidade, mas não com a intensidade, mas sim em termos de volume, que a intensidade é sempre a mesma, os intervalos obviamente vão fazer, seja um euro, e é por aí. Agora em termos de conteúdo, em termos daquilo que nós queremos dos jogadores, nos vários momentos nós começamos logo a trabalhar esses momentos, desde o primeiro dia de treino, desde a primeira semana. Estamos sempre dependentes, obviamente, como tu sabes, porque uma coisa é aquilo que nós também aprendemos isto na faculdade, tu quando vais dar uma aula, e isso era um pouco das aulas, tens o planeamento, mas depois o planeamento é feito exatamente, que tem sempre margem de poder ser alterado. Há sempre uma contingência. Este ano, por exemplo, foi um ano atípico, em que nós começamos a trabalhar, e já queríamos trabalhar de uma forma, mas tivemos que ajustar, começamos com 10, 12 jogadores, vamos chegar a conta gota. Mas também, voltando ao mesma ferramenta, a mesma característica que é fundamental o treinador ter, que é a criatividade. Porque, Gonçalo, e isto é para os treinadores também que estão a começar, eventualmente, aquela malta mais nova, o treinador é um conjunto na minha maneira de ver, tem a ver com o conhecimento que nós adquirimos, não é? E esse conhecimento pode ser adquirido, essa aprendizagem, esse conhecimento pode ser adquirido de várias formas. De forma formal, de forma informal ou não formal. A formal são os cursos que nós temos treinadores, não é? A forma informal, digamos assim, é aquela que nós temos assim, a conversar, eu, contigo, com os treinadores adjuntos, com os jogadores, e nós vamos sempre, se nós quisermos, vamos sempre adquirindo conhecimento, se nós refletirmos sobre aquilo que estamos a fazer. E depois a não formal é dos workshops, dos clinics, daqueles momentos em que nós fazemos. Isto para dizer que isto é uma fonte
onde eu vou beber para a minha intervenção, não é? Enquanto do conhecimento. Outra são as experiências que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Eu hoje não sou o mesmo treinador que era obrigatoriamente há 10 anos, há 15 anos, porque nós evoluímos, é mesmo assim, porque nós temos a capacidade de analisar aquilo que fizemos bem, aquilo que não fizemos bem. E de há um ano. E de há um ano, a mesma coisa, Gonçalo. De há um ano a mesma coisa, porque nós refletimos sobre as coisas que fizemos e não acredito naquilo que as pessoas muitas vezes dizem: eu se voltasse atrás faria tudo na mesma forma. Não acredito, eu acho que isso é ser pouco inteligente. Em tudo na vida, eu não mudaria nada da minha vida. Não, eu mudava se pudesse mudar algumas coisas, porque isto é ser inteligente, isto é ter a capacidade de perceber que nós vamos sempre aprendendo com as coisas, mesmo quando as fazemos bem, podemos fazer melhor, podemos alterar aqui uma coisa nas relações, a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, eu acho. E outra coisa que é fundamental e que diferencia e que faz-nos diferenciar enquanto condutores de homens, enquanto líderes, é a sensibilidade. E é isso que é. Eu acho que é isso que faz a diferença. Eu costumo dizer que nós, treinadores, temos uma dimensão técnica, que tem a ver com o jogo, com o treino, com administrar, com os exercícios que nós prescrevemos, com tudo. E outra é a dimensão social. E a dimensão social é a relacional, é aquela das relações que tu estabeleces com os jogadores, com a tua equipa técnica, com os dirigentes, com a mídia, com o departamento médico, com o roupeiro. E essa é mais importante do que a outra. Em termos se nós pudéssemos dar uma, como é que se diz? Pesar, exatamente, pôr numa balança, essa pesa muito. Não te vou dizer pela porcentagem, mas para mim isso é claro, e esta minha afirmação advém de tudo aquilo que eu fui experienciando ao longo da vida, nos vários sítios, nos vários lugares, com os vários diferentes jogadores, diferentes seres humanos, diferentes presidentes, diferentes departamentos médicos, diferentes roupeiros e não sei o que mais. Há treinadores que sabem muito tecnicamente, conhecem o jogo, mas depois são uns desastres em termos das relações, em termos sociais, e não conseguem ter isso. E é um pouco por aí. E considerando então o Foot Magazine, que é uma plataforma que coloca os treinadores em contacto direto com esse contexto profissional, que dá também essas oportunidades de os treinadores de se aproximarem do meio profissional, queria perguntar que influência então é que nós podemos ter daquilo que conhece também para as pessoas que nos acompanhem e que nos cheguem. Gonçalo, uma coisa que tu disseste aqui no início, logo quando falámos sobre, quando eu perguntei um pouco sobre qual era a ideia deste nosso momento de conversa, que é a desmistificação daquilo que é o treinador e daquilo que é o treino, e eu acho que é importante perceber-se um pouco do que é e dos fatores que concorrem para o sucesso, dos fatores que concorrem para o sucesso de um treinador. E de alguma forma, isto é importante, aqueles que não passaram, ou que não passaram pelo que eu passei, ou que têm outro tipo de vivências, ou aqueles que têm expectativas em relação ao seu percurso, o facto de nós debater, o facto de nós partilharmos ideias, o facto de nós podermos passar aquilo que são as nossas experiências para outros e ouvir de outros, isso claro que nos vai tornar sempre melhores treinadores, vai-nos pelo menos permitir-nos a pensar, a refletir sobre as coisas, e este espaço, esta plataforma, acho que é um pouco nesse sentido de abrir um pouco aquilo que é a vida de um treinador, mostrar, expor, sem filtros, e essencialmente ajudar o treinador a perceber em que é que deve investir na sua formação, na sua autoformação, e o que é que deve priorizar para poder estar no mercado, para poder ser escolhido, para ser olhado, para ser alguém que
posso olhar e dizer, olha, este treinador tem as ferramentas que eu quero abraçar este projeto ou outro projeto. E o Daúde considera-se um treinador aberto para a partilha? É uma coisa que gosta de fazer, que lhe dá gosto também? Sim, e eu acho que é importante isso. E quando nestes momentos em que eu não estou no ativo, eu gosto de fazer. Tenho ido a imensos colóquios, seminários, tenho falado um pouco. E é uma coisa engraçada, Gonçalo. Eu antes preparava imensas coisas desde falar sobre comunicação, desde falar sobre liderança, desde falar sobre aspectos mentais, digamos assim, o stress, aquilo que o treinador é sujeito, como contornar essas questões, ou pelo menos minimizar, mitigar essas questões todas na competição. Tanta coisa. E depois, eu acho que as melhores intervenções que nós temos, mas mesmo nessas intervenções eu reservava sempre um espaço que era, dava um ou outro tópico, mas as pessoas querem as histórias, as pessoas querem ouvir aquilo que são as tuas vivências do dia a dia. E a partir de uma certa altura eu comecei, dava só 2 ou 3 tópicos e depois falava normalmente sobre. E as pessoas querem isso, as pessoas não querem os conceitos e aquelas coisas todas. Porque quando eu falo do dia a dia, daquilo que eu vivi, daquilo que eu passo, acabo por estar É uma visualização também, não é? Sim, das pessoas conseguem, e as pessoas revêem-se muito naquilo, e portanto, eu estou sempre aberto, obviamente. Isto é. Porque não há segredos, não há segredos. O segredo sempre, eu acho que é nós chegarmos a uma. E isso também é um conceito importante para quem quer ser treinador, que é tu chegares a um sítio, a um local, e quando digo local, a um clube, a uma realidade sociocultural, perceberes essa realidade, perceber os jogadores que tens contigo, com aquilo que são as tuas ideias, tu as criaste ao longo do tempo, a tua Bíblia que tu vais criando, depois vários momentos, como é que tu gostas de jogar, isso é sempre algo que o Guardiola tem uma forma de jogar, o Zé Mourinho tem outra, o Klopp tem outra, mas acredito que nós temos que perceber a realidade do contexto em que nós estamos e em função disso adaptarmos-nos e obviamente para podermos ter êxito. Só assim é que se tem êxito em vários quadrantes diferentes, a contexto. Considerando o mercado de hoje em dia, que é um mercado também com muita gente a querer ter esta posição, eu queria perguntar, e considerando que lá está também a importância dos empresários e a sua influência, que fazem parte, são agentes esportivos, fazem parte do negócio da indústria, queria perguntar 2 coisas. Primeiro, como é que nós, enquanto treinadores, nos devemos posicionar, quais são as preocupações? E segundo, nestas últimas experiências que teve, que é uma coisa que já se faz em alguns países, a questão da entrevista após, neste caso a priori, antes de entrar no contexto, se já teve esta experiência de o fazer, se não, e também qual é que é a importância que dá isto? Essencialmente a atividade do empresário passa por mostrar um produto, neste caso um jogador, dizer as coisas boas, as coisas menos boas que esse jogador tem, isso devia ser assim ou deve ser assim, e depois mostrando o produto a um clube que depois o vai comprar ou não em função daquilo que são as necessidades. Não é? Quando um clube vai contratar um treinador, conhece mais ou menos, mas o que acontece muitas vezes é que eu passo isso por experiência, as pessoas vão perguntando aquilo, para além daquilo que é a tua folha de serviços, aquilo que tu fizeste. Os presidentes perguntam, ligam para os clubes, as pessoas que conhecem os clubes anteriores, isto, aquilo, e as informações, dependendo, porque nós todos, Gonçalo, repara, eu posso falar daquele sujeito que está ali e tu teres uma opinião e eu ter uma opinião contrária. Tudo depende da relação que tu estabeleceste com essa pessoa num certo contexto. E nós sabemos que nós, seres humanos, tu, Gonçalo, num certo contexto vais mostrar uma parte de ti que se adapta, que se adequa e se calhar não é a mesma a tua face que vais mostrar comigo. E portanto nós acabamos por ter várias caras em função de... E muitas vezes o que acontece é que nós temos ouvimos dizer, mas aquele tipo é péssimo, é isto, aquilo, eu, na relação que tive com ele, num certo... E às vezes as relações são balizadas um pouco pelo facto de as relações muitas vezes não são
como é que é? Pode haver uma hierarquia, pode haver o facto de eu nessa altura ser treinador principal sobre um jogador que depois é treinador e o que a imagem que eu tenho dele é num certo, percebes? Isto tudo acaba por influenciar. Isto para te dizer o quê? Não sei se é por aí, se a resposta para que eu encontro. O que acontece é que em termos do mercado de treinadores, aquilo que prevalece no momento em que nós vivemos não tem, e os critérios subjacentes à escolha dos treinadores não tem muito a ver com aquilo que são, não tem muito a ver com aquilo que é meritocracia, não tem a ver com isso, tem a ver com outros interesses, tem a ver com reconhecimentos que as pessoas têm estabelecidas, e basta olhar para o nosso mercado e tu vês vários treinadores que passam, não é? Que saltitam de inêxito em inêxito e continuam na berlinda, e outros que não acontece isso. E portanto gravita um pouco desta forma o nosso circuito de colocação de treinadores, por aí. E uma vez mais também considerando esse saltitar que também vai acontecendo e também é muito frequente hoje em dia, infelizmente, eu queria perguntar como é que os treinadores se podem preparar para esse saltitar, ou seja, o que é que se influencia depois na forma de trabalhar na prática e se existe, como por exemplo aconteceu agora no Brasil, que vai começar na próxima época, se concorda com algum tipo de lei, com algum tipo de regulamentação que de alguma forma condicione e que defenda também o treinador nesse caso. Óbvio que eu concordo e o que eu acho importante, Gonçalo, é que a partir do momento em que nós temos regras, as regras têm que ser cumpridas. E é importante que se cumpram as regras para que todos possamos ir para o mercado de trabalho pelo menos regidos pelos mesmos critérios pelas mesmas leis, digamos assim, porque não faz sentido tu estás a tirar uma formação que exigirem que tu tenhas o UEFA Pro, que tenhas isto, estar a investir dinheiro, estar a investir tempo, estar a investir tudo, e depois isso não servir para nada. Isso não faz sentido. Como é que isso é feito, se os cursos que existem são suficientes ou não? Isso é outra questão, e essa questão também tem que ser vista, tem que se calhar passar por uma nova, por permitir que as pessoas possam tirar ter esse canudo, ter essa formação. E são questões que eu acho que são prementes. Outra tem a ver, obviamente, com salvaguardar, com impedir que a promiscuidade que existe no mercado de treinadores, que passa por um treinador poder estar em 3, 4 clubes no mesmo ano, na mesma liga, e quando há colegas que têm a formação, mas porque isto depois cria o quê? Cria um pantanal altamente, cria que tu fiques numa posição enquanto treinador promíscua, que os treinadores se prostituam, passo essa expressão. Mercenário é mesmo isso, porque tu sabes que o Daúde está neste clube e que se há um lugar a ser preenchido, e eu não me importo de sair de onde eu estou, porque por meio das questões eu vou para aquele clube e percebes, isto cria o tal clima de vale tudo no seio dos treinadores, e como tu disseste, é um mercado com tanta oferta em termos de números de treinadores, e que os clubes, e tu fizeste há uma pergunta que tu fizeste, que era como é que isto influencia o teu dia a dia, né? E depois nós ouvimos muitas vezes uma hipocrisia tremenda em termos de muitos clubes que dizem, muitos treinadores que dizem que o treinador A, B ou C veio jogar defensivamente, as pessoas estão... A precariedade é tão grande dos treinadores, da posição dos treinadores, que basta perderem um jogo, são despedidos, não são respeitados. E isto, obviamente, que nós não podemos limitar à questão dos treinadores, tem que se olhar um pouco também para a questão da disparidade, da falta de
de equilíbrio que existe no campeonato nacional, dos clubes, dos dinheiros, um conjunto de... Mas em termos daquilo que é o nicho de treinador, do mercado de treinadores, obviamente que é importante nós darmos um salto qualitativo em tornar muito mais transparente o mercado de treinadores, tornar muito mais nivelada, não é nivelado, o termo é esse, mas tornar pelo menos os critérios mais rígidos e defender-se mais a classe, defender-se mais. E falaste do Brasil, claro, obviamente, por aí por outras, e por um outro conjunto de situações, de iniciativas, um conjunto de decisões que terão que ser tomadas, porque se nós falamos, e depois passamos uma imagem um bocadinho errada, repara, nós quando olhamos para o nosso campeonato, Portugal tem bons treinadores, Portugal tem uma bela seleção, mas depois olhamos para os jogadores que jogam na seleção, maioritariamente jogam todos fora de Portugal. Olhamos para o nosso futebol, para os nossos jogos, comparativamente, não sei se tens esta noção, comparativamente aos outros, tempo útil de jogo é uma miséria. Eu acho que uma coisa qualquer, em 10 ou 12 jogos, Portugal, quase todos eram portugueses, à exceção de um jogo que era de uma equipa de segunda liga, ou uma coisa qualquer, em Espanha, ou de uma equipa para descer divisão, assim uma história qualquer. E portanto isto diz bem daquilo que é a nossa realidade. A nossa realidade cá em Portugal e obviamente que estou a dispersar um pouco, mas é importante, obviamente que é importante, não estou a dispersar, estou a ir ao encontro daquilo que é o tempo de jogo, que tem a ver com alguns comportamentos que não são adequados de alguns treinadores, eu aceito, não são adequados, mas é importante defender também os treinadores e isso passa pelo conjunto de leis, obviamente. E qual foi a melhor coisa, tenho curiosidade nesta pergunta, se lembra, ou se isso aconteceu na sua carreira, qual foi a melhor coisa, ou a coisa mais marcante que alguém já fez por si do ponto de vista profissional? A coisa mais marcante que alguém já fez por si? Deixa-me pensar, há de haver aí coisas que... Eu tenho sempre, eu guardo sempre, quando posso falar assim para o público, guardo sempre uma palavra de apreço para as pessoas que de alguma forma nos marcaram positivamente no nosso percurso. Eu lembro-me, quem me deu a mão, quem me permitiu entrar no futebol como treinador foi na altura o presidente do Sintrense, que é um clube que eu estive 17 anos consecutivamente no Sintrense, desde júnior, sénior, depois treinador adjunto, depois preparador físico e depois treinador principal. E o presidente da altura, Adriano, por me ter permitido, ter possibilidade de entrar no futebol, nesta carreira de treinador. Eu não digo carreira, sabes porquê? Porque nós usamos muitas vezes o termo carreira, mas o termo carreira pressupõe uma continuidade e não só uma continuidade, pressupõe também que tu alcances alguns objetivos e passes de patamar e vais adquirindo mais, não é competência, mas vais adquirindo algum estatuto, e isso não acontece igual, sabes, tanto parece que estás lá em cima como cá em baixo. Mas pronto, nesta atividade que nós abraçamos de uma forma profissional, e portanto essa é uma das pessoas. Outra, obviamente, foi a quem me colocou na primeira liga, que foi um tipo de amigo, que eu faço sempre gosto de dizer que é meu amigo, que é o António Oliveira, que era o presidente do Estrela da Amadora, que fez a aposta em mim para a primeira liga. E durante o percurso, portanto, sabemos que isto tem momentos difíceis, como é óbvio, mas também tem experiências engraçadas, episódios também muito caricatos. Eu queria perguntar também que se lembre, para as pessoas também perceberem. Sim, lembro-me, por exemplo, de um momento que foi um momento complicado, ao mesmo tempo. Repara, isto é muito interessante porque muitas vezes na nossa vida a diferença entre tu isto no futebol, por exemplo, entrei na primeira liga e quando eu entro no Estrela da Amadora o Estrela da Amadora calhou naquele ano em que eu vou para a primeira liga, tem o campo em obras, o estádio em obras, e portanto estava a levar um novo tapete, relavado, e aquilo foi feito, não sei como é que eles organizaram aquilo, começaram a fazer, já estávamos a começar a época. O que implicou que nós começássemos o campeonato com
a jogar fora de casa, consecutivamente. Ou seja, a equipa fez jogos. Os jogos que eram em casa, não eram em casa. Para uma equipa que luta para não descer de divisão, uma equipa que é uma equipa nova, com uma equipa técnica nova, e que tem mais de metade do plantel é novo, vês as dificuldades que estão inerentes a essa situação toda. E nós começamos, eu começo o campeonato começo a época com o plantel todo maioritariamente novo, trazido por mim, com metade, maioritariamente metade não, mas metade para ir novo e outra parte que era transitar ao ano anterior, onde muitos dos jogadores estavam veteranos, alguns deles, e aqueles que tinham uma posição dentro do grupo de capitães e tudo, eram jogadores mais os consagrados, digamos assim, já estavam numa fase ascendente da carreira. E não é fácil tu gerires um grupo onde aqueles jogadores que têm mais poder não jogam. E é uma situação complicada. Isto tudo associado a nós estamos a jogar fora e fomos jogar ao estádio. Jogámos contra o Porto no Estádio da Luz, jogámos contra o Sporting na Moreira, aqui no Estoril, e fizemos outro jogo que não me recordo onde. E perdemos. Ou seja, não houve fator casa, e nós os 6 primeiros jogos perdemos. E jogamos com o Braga também no Estoril, e na altura era o Carvalhal. E entanto, o que acontece? Vamos para o 7º jogo, e era um jogo que eu percebi que jogamos em casa com o Setúbal, o primeiro jogo com o Relvado, em casa com o Relvado, e conseguimos aos 80 minutos marcar um gol. Isto para dizer ao Gonçalo que a diferença entre eu saísse daquele jogo, se tivéssemos perdido, eventualmente dificilmente voltaria a entrar na Primeira Liga, pelo menos naquela fase, porque estaria rotulado como um treinador que lhe é dada uma oportunidade de entrar na Primeira Liga e que falhou. E portanto não tinha competências. Ninguém iria perceber que se nós estávamos com um papel novo, se as dificuldades que nós tínhamos no dia a dia, não treinarmos no campo, não nisto, nada. Isto passaria tudo para segundo plano. Mas nós conseguimos ganhar esse jogo e depois tivemos 10 jogos seguidos sem perder. Interessante. Eu lembro-me no jogo em que nós, e se calhar é um momento em que há aí um clique, que foi num jogo contra o Sporting do Lietzen, aqui no Estoril. O que aconteceu? Eu tenho um jogador que era o defesa central brasileiro, jogávamos com o Fonte, o Zé, que está agora na seleção, e o outro central era um jogador brasileiro. Não quer dizer o nome para não estar enganado. E eu digo, para nós termos um tipo de comportamento, porque estava a chover e o terreno estava escorregadio, a bola fugia muito, deslizava imenso, e eu disse aos centrais para facilitar, para não complicarem o jogo, porque eles jogavam com ligação, que eram outros avançados, que eram muito pressionados, como te lembras, e portanto não convinha perdermos ali muito tempo, e perdemos uma bola que dá origem ao canto, e no canto o Sporting faz o gol, penso que era o central, Tonel, penso que foi o Tonel, não me recordo, e vamos para o intervalo, e eu estava aborrecido pelo facto de ter jogado nas indicações, e confrontei o jogador na altura, e ele respondeu-me, e eu, pai, olha, tu sais já, se tirei logo. Isto para dizer que e a pessoa que já me tinha estado a buzinar, Mister, meta o Moreirinha, meta o Moreirinha, lembra-se do Moreirinha, que central? Era um massagista na altura, que foi o primeiro caso de Covid conhecido, a primeira pessoa que faleceu, foi o público, que era um massagista de Estrela, na Amadora, na altura, e foi ele que me disse, meta o Moreirinha, estavam a buzinar, e aproveitei aquela ocasião para meter o Moreirinha, porque jogou com o Zé. Fizeram uma época fantástica, e o guarda-redes era o Paulo Lopes, já estava no Benfica, na equipa B, como treinador. Aquele momento foi um momento que acabou por mudar, mas repara como é que o cenário, estava um cenário cinza, negro de um dia para o outro, e as coisas mudaram, e temos 10 jogos consecutivamente sem perder, e portanto teria outras histórias para contar, interessantíssimas, mas acho que esta tem um pouco a ver com isso, com o facto de às vezes, a diferença entre ganhar e é tão ténue, é tão uma coisinha tão... Mas pronto, é importante nós acreditarmos no trabalho que estamos a fazer e não nos desviarmos, mantermos sempre a lucidez.
estamos na sua casa, portanto eu queria também perguntar, além deste local, como é óbvio, um sítio de conforto, onde é que nós poderíamos estar se quisesse fazer uma entrevista deste género, que também gostasse de homenagear por ser um sítio importante para si? Pois, obviamente que nós temos sempre aquelas coisas, aqueles momentos. Eu lembro-me quando nós marcámos, já fomos falando desta entrevista, um dos locais que eu falei, sem ser obviamente a casa dos meus pais, isto nos remete sempre à infância e para o momento onde nós estamos seguros, mas eu lembro-me sempre que eu fiz a segunda infância, eu nasci em Moçambique, vim para cá com 11 anos e cresci em Sintra. E Sintra para mim diz muito, porque eu estudei em Sintra, fiz até o 10º ano em Sintra, fiz todo o primeiro e segundo ciclo fiz em Sintra, depois fui para o Cacém e portanto fazia sempre aquele percurso, ia estudar sempre, mesmo quando estava na faculdade, e sempre para a biblioteca de Sintra, que é ali no Parque da Liberdade, e portanto toda aquela. Depois tive 17 anos consecutivamente no Sintra. Portanto, Sintra é um sítio apaixonante, um sítio que me traz memórias muito vivas e é um refúgio, digamos assim. E onde é que se vê daqui a 5 anos? Ligado ao futebol? Sim, eu acho que sim, sempre ligado ao futebol, sabes? Eu estou com licenciamento na escola e abracei o futebol, mesmo que possa ter, quando em vez, algumas derivações para a televisão, agora vou agora para a televisão também, agora por causa do europeu, mas a minha paixão, a minha verdadeira paixão é o futebol. E uma vez li uma coisa numa camisola, numa marca desportiva, não interessa qual, que dizia qualquer coisa como, a ver se eu consigo recriar, que era os adeptos podem te fazer famoso. Os adeptos faziam de famoso, as marcas ou qualquer coisa, ou publicidade, ou não sei o que, podia fazer rico, mas só a paixão fazia de ti um desportista. E é verdade, nós podemos estar, e as pessoas às vezes pensam que os jogadores correm pelo dinheiro, ou os treinadores, não. O que nos move é mesmo a paixão pelo jogo. Estávamos a falar no início em off um pouco por isso. É a paixão de jogo, é a paixão de perder, de ganhar, de não dormir depois de um jogo. É isso que nos mantém a chama acesa. E algum sonho, alguma liga onde gostasse mesmo de trabalhar? Eu gostava muito de. Não posso dizer, eu gostava muito de experimentar a liga, obviamente, inglesa, mas nós vivemos num mercado tão concorrencial, tão cheio de interesses, tão cheio de critérios que muitas vezes, voltando ao mesmo, não tem a ver com meritocracia, tem a ver com outras questões e as coisas às vezes não correm como nós pensamos, porque também, mas eu nunca vou vender a alma ao diabo, eu nunca vou deixar de ser quem sou, mas percebo que as coisas muitas vezes não vão de acordo com aquilo que são os nossos objetivos. Agora, desde que tu sejas feliz, eu sou feliz a treinar, obviamente sempre, mas não deixes de ter sonhos como todos nós. E última mensagem para as pessoas que nos cheguem, que também têm esta ambição de chegar, o que é que lhes poderia dizer? É aquilo que eu disse no fim, que a paixão é a coisa mais importante que nos... E o investimento pessoal próprio, o investimento sempre naquilo que é naquilo que nós abraçamos, neste caso na carreira de treinadores, e fazer sempre com a máxima dedicação, não perder aqueles princípios, atitudes, os valores, da honestidade, do respeito, porque nós olhamos para o nosso futebol, cá, voltando outra vez ao nosso país e voltando à nossa realidade e observamos um conjunto de comportamentos, um conjunto de ações, um conjunto que nos remetem para algo que é diferente daquilo que eu acredito, que no futebol não vale tudo para ganhar, não vale tudo. E
esses valores, essas atitudes, valores, eu acho que são sempre importantes. E não é afastando delas que tu não podes ganhar. E infelizmente nem toda a gente pensa desta forma, mas eu acredito que há valores, que o jogo é só um jogo, mesmo que implique muita coisa, mesmo que esteja muitas coisas em jogo, nada é mais importante do que o respeito, do que o fair play, do que mesmo que esteja em jogo uma vitória. E portanto, essa forma de pensar é aquela em que eu acredito. Dudu, muito obrigado pelo tempo e esperamos em breve no ativo. Gosto.